Marco, como que eu faço para sair do mercado econômico para ir para o mercado de alto padrão dentro do mercado imobiliário? Um seguidor lá do Instagram mandou essa pergunta e aí agora eu vou responder para vocês dentro desse vídeo. Fala pessoal, Marco Lourenço aqui no Instinto Imobiliário. Inclusive já aproveitar, segue lá no Instagram, o meu pessoal é Marco Lourenço C, e segue o do Instinto também, que é @Instinto Imobiliário. E um seguidor lá do nosso Instagram, inclusive, né, perguntou como que faz para sair do mercado econômico para ir para o mercado de alto padrão, tá? Primeira coisa a gente tem que entender, porque muita gente vislumbra com o mercado de alto padrão, muita gente acha que o mercado de alto padrão é melhor e tal, que é louco, não sei o que, beleza? E as pessoas sonham em estar no mercado de alto padrão, mas tem uma grande vírgula aí que a gente precisa colocar dentro disso, tá? Primeiro ponto, eu até falei um pouquinho no último vídeo que eu falei sobre quanto que um corretor ganha, né? Quanto que um corretor tem ganhado dentro de 2023. E eu falei um pouco sobre o mercado de alto padrão lá dentro. Inclusive, se você não viu, vai lá, já aproveita para ver. E aí, eu quero deixar já de cara aqui que eu tenho corretores que não são focados em alto padrão e eles ganham muito bem, tá? Ganham bem. São corretores que faturam mais de 20 mil por mês, só para vocês terem ideia. E eles não são focados em alto padrão. Então, o primeiro ponto é, você não precisa focar no mercado de alto padrão para ganhar dinheiro. Eu conheço corretores também que vendem mercado econômico e ganham bem, tá? Ganham bem, pelo menos uma média aí de 8, 10 mil por mês. Ou mercados intermediários, né? De médio padrão. Que vai depender também, né? Quando eu falo alto padrão é meio complicado, porque cada cidade tem um perfil de alto padrão. Aqui em Goiânia, sinceramente, o alto padrão hoje nosso, ele já vai estar com um ticket pelo menos acima de 1,5 milhão, 2 milhões. Porque o nosso mercado, ele teve uma valorização depois da pandemia, né? Então, eu tenho produtos hoje aí de 150 metros, que eu já não considero alto padrão, mas são produtos que estão hoje com a média de 1,5 milhão já. Então, já é um pouco diferente. Para mim, o mercado de alto padrão, lá atrás, era o mercado de 200 metros quadrados para cima. Ainda é. Só que quando a gente fala também em imóveis acima de 1 milhão, de certa forma, já começa a ser alto padrão, porque a maioria das pessoas não tem grana para comprar um apartamento de 1 milhão, né? Acima de 1 milhão de reais. Então, já é um pouco de alto padrão e dependendo de onde você tá, isso pode ser mais ou menos. Você vai para São Paulo, para Rio de Janeiro, esse apartamento de 40 metros que custa 1 milhão de reais, 1,5 milhão de reais. Porque o metro quadrado lá vai ser 20, 30 mil reais, dependendo da região, ou até mais. Então, é muito complicado para definir o que é o mercado de alto padrão. Então, você vai ter um perfil dentro da sua cidade. Para mim, hoje, são apartamentos acima de 200 metros quadrados. Porque pelo preço, não dá para definir bem o que é alto padrão, entendeu? Porque vai variar muito pelo metro quadrado. Que por mais que um produto seja mais de 1 milhão, às vezes ele não é característica de alto padrão, é simplesmente porque o metro quadrado ali é muito valorizado. Mas dependendo do ponto de vista, igual eu falei, a pessoa que está comprando pode ser que ela esteja entendendo aquilo como um alto padrão. Então fica meio difícil de definir o que seria esse alto padrão, né? Mas para mim, eu definiria, é um público diferente, tá? O alto padrão é um cara que ele compra pela emoção, ele compra pela experiência. Esse cara, ele tem muita grana e aí ele compra porque simplesmente ele quer comprar. O problema dele não é dinheiro. Quando você pega um cliente que ele tá comprando um apartamento às vezes até grande, 150, 200 metros, às vezes acima de 1 milhão também, mas ele tem uma certa limitação financeira, ou seja, ele tem um dinheiro X para comprar. Esse cliente eu chamo ele de médio alto, porque esse cara ele não é rico, ele tem uma boa condição. Às vezes ele foi juiz, trabalhou a vida inteira, juntou uma grana, tem alguns investimentos e ele tá fazendo a compra da vida dele. Ele já tem um imóvel, geralmente, e ele vai fazer esse upgrade que é o sonho da vida dele. Então, às vezes ele sai de um apartamento de 1 milhão e vai para um de 3. Só que esse cara não é rico. Esse cara ele compra porque ele estruturou a vida dele para ter uma boa condição. Mas é diferente de ser alto padrão. Por mais que a gente possa falar que esse apartamento é alto padrão, esse cara em si, ele não é alto padrão. Porque esse cara, ele tem uma vida normal. Ele só juntou uma grana ao longo de 30, 40 anos que possibilita ele ter um apartamento de alto padrão, vamos dizer assim. Eu já falei alto padrão nesse vídeo umas 50 vezes, né? Mas, o que acontece? O mercado em si de alto padrão é o cara que ele já tem muita grana, ele é rico. E aí, o dinheiro não é um problema para ele. O problema para ele é escolher ter algo que ele vai gostar. Mas, se você tá falando que sair do econômico para ir para alto padrão é subir o seu ticket, então você pode desenvolver essa visão. Mas, ressaltando, tá? Dá para ganhar dinheiro em qualquer mercado. O que vai mudar é a quantidade de produtos ou de pessoas que você vai ter que atender. Se você vai para um ticket médio de 200, 300 mil, que para mim é um ticket econômico hoje, aqui na minha cidade, você vai ter que atender muito mais pessoas para chegar no mesmo valor. Mas você pode vender 10 apartamentos de 200, de 300 mil e vender 2 a 3 milhões por mês. Isso acontece. Só que você vai trabalhar muito mais em relação
ao físico. Você tem que atender mais pessoas, vai ter que falar com mais pessoas, mas em contrapartida, ele é um mercado mais fácil. É um mercado que é mais simples converter. Para esse cliente do econômico, a única coisa que mais importa é encaixar no bolso dele. É a questão de condição. Quando encaixa no bolso dele e o produto é bom, vai ter coisas que chamam a atenção dele, um lazer completo ali, uma planta legal e tal. Às vezes, a localização nem é tão importante, porque esse cara tem que comprar onde que dá para comprar, entendeu? E esse sonho do cara, às vezes, é só ter um imóvel. É o primeiro imóvel que a gente fala, né? O sonho da casa própria. Então, muitas vezes, essa é a motivação primária. Então, é um mercado muito mais fácil de você vender do que o mercado de alto padrão, que o cara vai ter puramente desejo. Ele tem o dinheiro, só que ele tem que ter o desejo de comprar, e muitas vezes isso tem que ser conquistado. Você tem que esfregar na cara dele. Às vezes, ele nem tá querendo comprar. Você vai lá, esfrega uma coisa na cara dele e ele desperta interesse. É diferente. Então, a demanda do econômico, por exemplo, ela já é alta, porque tem muito mais gente que ganha pouco no mundo inteiro, no Brasil principalmente, e tem mais pessoas querendo comprar o primeiro imóvel do que o mercado de alto padrão, onde o cara não está querendo comprar. Ele tem a grana, mas ele não quer comprar. Ele já mora bem, ele já tá numa casa em condomínio fechado de 4, 5 milhões de reais, ele já tá numa cobertura antiga, numa região de 2 milhões, 1 milhão, e ele não precisa morar, não precisa mudar, mas ele muda porque alguma coisa instiga esse desejo nele. Então acontece muito. Por isso também, a gente precisa entender que o ciclo de compra, ou seja, o momento que o meu cliente demora para comprar é muito maior. E o ciclo de venda também, que eu falo. Ciclo de compra é o tempo, é o momento de compra do meu cliente. Quanto tempo ele demora para tomar uma decisão. O ciclo de venda é quanto tempo eu demoro para converter uma venda seguindo aquele funil. Se eu crio um funil de mercado de alto padrão e crio um funil de econômico, vai ser diferente o tempo médio que eu vou demorar para fechar uma venda, tá? Para entender sobre funil, tem no nosso treinamento que eu criei, que é o Starter Corretor Imobiliário. Lá eu explico mais detalhes sobre esse funil e o link tá aqui embaixo, se você quiser ir lá e adquirir. Então, essa questão do funil, quando você cria um funil de alto padrão e um funil de econômico, você vai ter uma diferença entre esses funis, tá? De tempo de venda. Ou seja, o seu ciclo de venda vai ser mais rápido no econômico, seu ciclo de venda no alto padrão vai ser mais longo. Logo, é muito importante o quê? Você ter caixa para trabalhar com o público de alto padrão. Porque pode demorar, mesmo você trabalhando certinho, sendo muito bom, pode demorar de 6 meses a 1 ano para fazer uma venda. Casos e exceções, pode ser que demore 3 meses, mas vai demorar de 6 meses a 1 ano. E para quebrar esse protocolo, para acelerar isso, vai ter que investir mais grana para prospectar esses clientes. E aí a pergunta que você faz, né? Aonde que eu prospecto esses clientes? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a parte de prospecção, tá? Então, primeiro, quero que vocês entendam os mercados. São diferentes. Então, quanto maior o seu ticket, maior vai tender a ser o ciclo de compra, ou seja, meu cliente vai demorar mais para comprar. Logo, eu preciso ter um relacionamento melhor com esse cara. Não adianta só eu prospectar esse cara e largar ele vai demorar para comprar. E se eu não construir esse relacionamento de alguma forma, esse cara geralmente vai comprar de outro, que ele toma a decisão do nada e você perdeu aquele cliente, tá? No econômico, a conversão é mais rápida, então eu preciso relacionar menos. E ainda que construir um relacionamento com um cliente de alto padrão e um cliente de econômico é completamente diferente. De alto padrão vai exigir muito mais de você do que o cliente econômico. Então a gente precisa entender essas diferenças do mercado, tá? E quanto maior esse ticket, mais tempo vai tender a demorar. Então se eu vendo 300 é uma coisa, 500 é outra, 1 milhão é outra, 2 é outra, 5 milhões é outra, 10 milhões é outra. Quanto maior o ticket, mais vai ser demorado para eu fechar uma venda. E mais vai ser demorado o momento de compra do meu cliente. Ele vai demorar mais. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava atendendo uma cliente que ela mora no Aldeia do Vale, que é um grande condomínio aqui de Goiânia, um dos maiores condomínios de alto padrão. Lá ela tem uma casa de quase 5 milhões de reais. E ela acaba querendo vender essa casa e ir para um apartamento. Então, inicialmente, ela queria vender a casa. O que ela fez, né? Colocou a casa para vender. Eu até propus para ir lá pegar, mas já estava com outros corretores. Beleza, não vendeu. E uma casa dessa não vai vender rápido. Passou alguns meses e não vendeu. Só que apareceu uma proposta para alugar a casa dela. O que ela fez? Alugou a casa dela para essa pessoa e ela pegou e alugou um apartamento para ela morar. Então ela saiu de lá, alugou um apartamento bacana e foi morar nesse apartamento de aluguel. Show! O que aconteceu com a minha venda? Ela se tornou agora mais de 1 ano, porque agora ela vai morar de aluguel durante 1 ano para depois voltar a pensar em comprar um imóvel. Então essa venda foi delongada, percebe? Esse cara, ele tem paciência, ele tem tempo para esperar, porque ele não precisa comprar, ele não precisa mudar. É uma questão de se dele querer ou não. Então ela fez essa decisão. Então talvez daqui 1 ano ela volte a olhar imóveis, ou talvez nem volte. Talvez pode acontecer dela ir lá comprar esse mesmo apartamento que alugou. Pode ser que vai demorar ainda mais para vender a casa dela depois. E depois que o cara sair, vai ter que vender. Se esse cara não comprar, ela vai ficar mais 6 meses, 1 ano, 2 anos para vender essa casa. Porque não é fácil vender uma casa de 5 milhões de reais no Aldeia do Vale. Primeiro que é um público muito específico, porque o Aldeia do Vale ele é bem longe aqui, da parte nobre de Goiânia. E é um público específico. Achar um cara que tem 5 milhões de reais lá para bancar, não é fácil, entendeu? Então você tem essa questão também. Então percebe o quanto demora? E aí se eu
não tiver vários e vários clientes de alto padrão, a minha chance de vender, de converter, ela vai ser menor, vai demorar. E aí, se não tiver caixa, eu vou quebrar. Porque como que eu vou me manter? Tem muita gente que entra no mercado imobiliário, por exemplo, e já quer focar em alto padrão. Esse cara vai se lascar, porque quando você entra, você tem que vender rápido para se manter. Porque tem custo, né? E você precisa viver, sobreviver. Você precisa investir em você também. E aí o cara entra em alto padrão, sabe, sem saber que o ciclo demora, e ele vai lá e não consegue vender. E aí ele acaba saindo pro mercado porque ele tomou essa decisão. E acontece muito isso. Só para vocês terem ideia, né? A gente lança empreendimentos de alto padrão, às vezes vende 10 unidades, né? 20 unidades. Você fala, é muito, mas 20 num outro empreendimento que às vezes lança 300, vende 200, vende 150. Qual que é a chance de você vender 20 aqui ou a chance de você vender aqui no 150, 200? Percebe? Só aí a gente já vê que tem uma diferença. Se aqui vende 20, então eu tenho uma chance em 20 de vender. Se aqui vende 150, eu tenho uma em 150 de vender. Ou seja, eu posso encontrar um desses 150 clientes que vão comprar nesse produto. Ou eu posso encontrar um dos 20 clientes que vão comprar nesse produto de alto padrão. Só que esse cara do alto padrão, ele já tem às vezes um corretor, ele já está relacionado. Então é mais complicado de eu entrar nesse mercado. Enquanto aqui não. Esse cara ele dá menos importância para esse relacionamento do que o do alto padrão. No econômico menos ainda, né? Então no econômico às vezes vai vender 300. No loteamento vende 500 lotes, 600, 800 lotes. No lançamento, às vezes. Então eu tenho uma chance em 800, em 500. Então essa é uma percepção que a gente tem que ter em relação ao mercado, tá? Beleza. Partiu para isso, compreendi, Marco, quero crescer no mercado. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é viver o alto padrão. E aí isso não é um processo em si de venda ainda, é você viver o alto padrão. A gente tem que entender como que funciona o mercado de alto padrão. Então você vai entrar nesse mercado e vai começar a entender como que as pessoas funcionam. E eu fiz essa trajetória, tá? Eu comecei vendendo apartamentos de 160 mil, média de 160, depois eu fui subindo, depois, média de 200 também eu vendia, depois eu fui para 300, 500, depois cheguei acima de 1 milhão. Eu fiz essa trajetória, tá? E tinha um diretor meu na época, né, que ele falava uma coisa muito legal, assim, que foi um dos caras que me trouxe essa visão. Ele falou, pra vender alto padrão, você tem que viver o alto padrão. Então, é uma questão de você ir em apartamento de alto padrão, é você entender aqueles apartamentos, estar lá dentro, sentir, ter a percepção de como que um cliente de alto padrão teria. É você estudar esse mercado em si como um todo. Você entender um pouco de arquitetura, de conceito, né? Você vai entender sobre o que esse cara valoriza, qual que é o estilo de vida desse cara. E aí, claro, quando você entra nesse mercado, naturalmente você vai perceber que as pessoas elas bebem vinho, que essas pessoas elas usam roupas de marca, elas usam bolsas de marca, essas pessoas viajam o mundo, então elas vão fazer muitas viagens para fora. E aí você tem que entender um pouquinho desse mercado, né? O whisky, né? O que essa pessoa consome, quais são os produtos que ela gosta, relógio, por exemplo, às vezes até questão de sapato, né? Mulher tem muito mais questão de sapato, o homem também tem um pouco de sapato, a mulher vai mais para um lado mais de roupa, né? Então vai para um lado mais de roupa, de moda, de bolsa, de sapato, óculos também. Então são itens de luxo. O que são itens de luxo que esse meu cliente ele consome? O que ele gosta? O que ele assiste? Então você vai precisar penetrar nesse mercado, você vai precisar viver ele. Isso começa entrando nos apartamentos de alto padrão e sentindo ali, né? Quem que é arquiteto? Quais são os produtos assinados? Pega as cadeiras lá, os quadros que são assinados, né? A arte também está muito inserida dentro desse mercado. Começa a estudar isso, começa a viver esse mercado de alto padrão. E aí você vai ter base, uma noção para conversar com esse cara. Porque naturalmente você não começa a viver isso, duas uma, né? Ou você vai estar inseguro para entrar em contato com esse cara, ou você não vai conseguir ter conversa, você não vai conseguir conectar com ele. Porque ele tá num outro nível de patamar. E é lógico, não precisa você consumir os vinhos caros, não precisa você viajar ao mundo pra conversar com esse cara. Mas você tem que buscar referências, estudar, buscar outras pessoas. Quando você estiver conversando com o cliente, busca anotar tudo o que ele tá te falando mentalmente ali. Sobre as viagens dele, sobre o que ele consome, sobre os vinhos que ele toma, as roupas que ele usa, os relógios que ele usa, o que ele gosta. Porque numa outra conversa com outro cliente alto padrão, você pode usar a referência daquele cliente pra conversar com ele. Mesmo que você não tenha vivido, mas você consegue conectar uma conversa com a outra. E ali dali você consegue reproduzir uma conversa, vamos dizer, de alto padrão, tá? Agora, é importante você entender que esse cara é um ser humano. Esse cara, ele tem emoção, ele tem medo, ele tem insegurança, ele só tem mais dinheiro que você. Então ter essa percepção também, entender que ali vocês são igual, tá? Vocês são humanos iguais, com bolsos diferentes. Isso é muito importante. Uma outra coisa também é você entender que o dinheiro do cara não é o seu dinheiro, tá? Muitas vezes a gente vai olhar uma tabela, vai ver uma parcela de 5 mil, de 10 mil e vai assustar. Vai ver uma entrada de 200, vai assustar. Vai ver um imóvel de 3, 4, 5 milhões e vai assustar. Por quê? Você tende a querer achar que o seu bolso é o bolso do cara. E não é.
bolso dele é o bolso dele. É ele que tem a condição de pagar, não você. Então esquece isso. Esquece você entrar no decorado, ver uma cadeira de 50 mil e achar caro. Porque aquele cara, 50 mil pra ele, às vezes é irrelevante. Às vezes é troco de pão. 50 mil pra ele é igual você ali e comprar alguma coisa de 50. Essa é a visão dele. Nem todos os clientes são assim, tá? Tem, igual eu falei, tem nichos dentro do mercado. Tem pessoas diferentes. Mas você tem que perceber que o seu cliente que tem o dinheiro, não você. O poder de compra é dele, não seu. Então para de julgar o preço das coisas, para de julgar se tá caro ou barato, para de se julgar se o cliente vai dar conta ou não. Você tem que entender o que ele tem. Qual que é a disposição dele, quanta grana ele está disposto a colocar e o quanto ele pode colocar dentro daquele produto da forma dele. Então você entendendo isso, você começa a entrar dentro do mercado de alto padrão e ter mais uma compreensão. E começa a viver. Naturalmente, quando você começa a viver, vai um decorado, posta uma foto de alto padrão, faz um vídeo, você vai também trazendo conexões. As pessoas vão vendo que você está mudando o seu nível, que você está elevando e vão se interessando também por aquele mercado. Automaticamente também, você pode começar a atrair clientes de alto padrão simplesmente pelo fato de viver o alto padrão. Também é muito difícil você vender um produto de alto padrão se você nunca foi nunca postou, nunca teve curiosidade, nunca estudou, né? Nunca foi pesquisar nada. Como é que você vai vender? Você tem que gerar oportunidades. Você tem que plantar sementes para que isso aconteça de alguma forma. Mesmo que não seja o seu foco, mas planta alguma sementinha. E é muito importante nesse começo você dividir. Continua tendo produtos de ticket menores para gerar recorrência nas suas vendas e começa a plantar ali 10, 20%, 30% do seu tempo. Começa a plantar o alto padrão. Começa a investir. Começa ali a você começar a plantar uma sementinha, tirar uma fotinha, fazer um vídeo legal, né? Você pode usar isso de forma orgânica, o seu Instagram, o YouTube, pode começar a postar esses conteúdos e quem sabe aparece um cliente de alto padrão ali. É menos ruim, né, do que não fazer nada. Porque se você não fizer nada para o alto padrão, você nunca vai ter clientes procurando. Então se você faz alguma coisa, mesmo que não seja tão efetiva, ou que seja médio e longo prazo, você já começou a plantar algumas sementes, tá? E aí, beleza, Marco, defini, quero entrar nesse mercado, como que eu vou buscar clientes, tá? E aí você tem basicamente 3 formas de encontrar esse cara. Esse cara tá na internet, sim, tá na internet. Então você pode usar a internet a seu favor, pode criar campanhas pagas através do Facebook, do YouTube e por aí vai, do Google. Você pode pegar esse cara, mas lembrando que você tem que ter grana para investir. E esse cara, ele é menos acessível. Então, por exemplo, de uma forma orgânica é um pouco mais difícil de chegar nesse cara. Você vai ter que buscar uma conexão, mas esse cara tá na internet e ele pode se cadastrar dentro do seu anúncio, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também, eu já falei, né? Você pode usar a internet de outras formas, de forma gratuita, criando vídeos no YouTube, criando vídeos no Instagram, no Reels, de alto padrão, e às vezes esse cara pode chegar para você através de algum vídeo desse. Né? Ele vai percebendo que você é um cara que tá mexendo no alto padrão, e aí, claro, né? Vale a pena você se vestir bem, você tem que ter um certo cuidado com o vídeo, tem que ter mais alta qualidade, para que atraia esse cara. Não é uma regra, mas você tem que atrair de certa forma, né? Você tem que se conectar com esse cara. A base é a conexão. Né? Então, como que eu me conecto com esse cara? Como que esse cara tem uma percepção de mim? Agora, o segundo ponto, que é onde esse cara tá, são em lugares de alto padrão. Então, que lugares da minha cidade esse cara frequenta? Quais são os bares, restaurantes, lojas, shoppings que esse cara tá? E aí você pode fazer ações direcionadas nessas regiões. Então, a gente já captou vários clientes de alto padrão, por exemplo, fazendo ação em parque. Que aqui em Goiânia é muito forte, parque, praça. A gente já captou vários clientes de alto padrão, já captamos clientes em café, já captamos clientes em estabelecimentos de alto padrão. Porque esse cara vai comprar um pão, esse cara vai comprar alguma coisa, esse cara vai pro parque, esse cara vive normal, tá? Então a gente tem que encontrar formas de encontrar esse cara dentro do mercado offline, vamos dizer assim, do mercado tradicional, e criar ações lá para que eu consiga prospectar esse cliente. Então esse é um ponto que a gente consegue explorar bem. Fora isso, esse cliente ele é de relacionamento. Agora, se você não tem relacionamento, você vai ter que buscar pessoas que têm relacionamentos e que te faça ter conexões com esses clientes de alto padrão. Agora, a vantagem é que esse cliente de alto padrão ele te indica muito mais do que o econômico. Tá? O econômico também indica, mas o alto padrão, quando ele confia em você, ele compra de você, a chance de você gerar novos negócios a partir dele é muito grande. Primeiro que as pessoas vão ver que ele comprou e vão ter desejo de comprar também, porque tem uma certa competição às vezes, ou simplesmente uma certa admiração, uma vontade de comprar, porque você comprou, a pessoa comprou, o cara também quer comprar pra estar perto dele e tal. O mercado de alto padrão ele é muito unido, tem muito essa questão de relacionamento. Então quando você vende um, a chance de vender outros, ela é grande. Mas esse cara também, ele pode te apresentar vários outros clientes, ele pode te indicar. Então explorar o relacionamento é muito importante. Se você tem zero relacionamento, alguma pessoa que você conhece tem relacionamento, tem um ponto de conexão que pode te indicar, pode falar de você, ou de repente trabalha em algum lugar que você consiga extrair uma lista de oferta, que você consiga fazer alguma ação lá, alguma abordagem, você tem que buscar esse ciclo de relacionamento. E uma outra forma de fazer essa questão do relacionamento é você frequentar lugares que esse cara tá. Então, qual academia que esse cara malha, né? Qual que é o bar que esse cara vai? Qual que é
o esporte que ele frequenta, né? Nos esportes de alto padrão, quais são os maiores esportes? Geralmente vai ser tênis, ele faz muito tênis, é golfe, né? Só que golfe é muito limitado, né? Poucos lugares tem golfe, mas são alguns esportes que ele vai fazer. Aquele outro esporte que parece tênis, só que você bate a bolinha na parede, que eu esqueci o nome agora, muitas pessoas fazem... Qual que é o nome daquele esporte? Enfim, esse esporte aí, pra quem souber, já deixa o nome aqui nos comentários. Então as pessoas fazem esse esporte, né? Quem é alto padrão. Muita questão de corrida também, mexe com uma parte de carro, de corridas. Então, o que esse cara faz, né? Quais são os lugares que esse cara tá? Você pode se infiltrar, né? Você pode participar desses lugares, eventos, né? Que esse cara vai. Então, você pode entrar nesses lugares e buscar linhas de conexões ali, buscar network, a gente fala, relacionamentos, frequentando os mesmos lugares que esses caras. Agora, isso tem um custo, né? Pra você fazer isso, vai ter que investir grana. Você vai ter que estar ali, mais ou menos, no mesmo patamar dos caras, vai ter que ter grana pra lá pagar a academia, que vai custar 400, 500 reais. Esse cara tá lá dentro? Tá lá dentro. Mas você vai pagar. Tem gente que faz isso muito bem e vende, né? O cara malha ali na academia, vende. O cara mora, às vezes, num prédio de alto padrão, ou de aluguel, ou mora num prédio ali, que às vezes é um compacto de luxo, né? Que ele é um pouco mais barato, mas tem uns clientes de alto padrão, porque o cara que tá lá, às vezes, é filho do cara que é milionário e tal, e ele acaba conectando e vendendo ali. Então, você tem muito essa questão. Tem gente que é muito bom nisso. Aí você tem que analisar se você é um cara bom de relacionamento. Você tá num lugar e conseguir extrair esses relacionamentos e tirar lucro disso. Se você é um cara bom disso e tem grana pra investir, pode ser uma boa estratégia pra você executar isso, tá? Então aqui dei algumas dicas, espero que tenha te ajudado aí. E se você gostou, deixa aqui o curtir, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.